Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast da Terça da Riqueza. Meu nome é Alexandre Mendonça. E o meu nome é André Mendonça. Nós somos da Mover Educação Financeira. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre os 5 hábitos para atingir a marca da liberdade financeira. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, lembre de compartilhar com as pessoas que possam se beneficiar com esse conteúdo. Vamos começar a falar sobre esses 5 hábitos. Qual o primeiro hábito que você pode trazer para a gente, André? O primeiro hábito é o planejamento. Então, você tem que visualizar os seus objetivos, os seus resultados e definir o passo a passo necessário para que você possa atingi-los. E pensando na máquina da liberdade financeira, na obtenção de renda passiva para você pagar um dia dos seus gastos com essa renda passiva, né? Você tem que estabelecer qual é a rotina mensal que você vai ter que adquirir para atingir esse objetivo. Isso é muito interessante, não é, Alexandre? E você já meio que vislumbre antes de começar esse processo que não é de curtíssimo prazo, né, mas também não é de longo prazo, né? Você pode sim definir todos as atividades, os comportamentos e sobretudo, as ações que você tem que fazer, né? Que você tem que estabelecer, que você tem que executar para que você possa chegar até esse objetivo. É, é exatamente isso, André. Algumas pessoas têm uma certa repulsa aí, ou uma dificuldade de iniciar esse processo de investimento, investir em renda passiva, investir em renda variável para atingir a renda passiva. E talvez se essas pessoas começarem a cultivar esse hábito do planejamento, né, de visualizar o que eu vou fazer para conseguir atingir a marca da liberdade financeira. Eu tenho que investir em ativos que geram renda passiva. Aí começa a internalizar um pouquinho isso, né? Pensar, vindo lá do resultado e trazendo para o início. Para eu atingir essa marca de liberdade financeira, eu tenho que investir em ativos que geram renda passiva. Quais são os ativos que geram renda passiva? Aí pensa em ação, pensa em fundo imobiliário, principalmente esses dois. E aí tá, como é que eu faço para investir em bons fundos imobiliários, em boas ações? Aí começa a estudar, começa a colocar no papel. Aí, como é que eu faço para investir na bolsa de valores, para comprar esses ativos? Aí começa a estudar sobre corretoras. E aí começa a colocar as coisas no papel, visualizar esse resultado e a partir dele criar um passo a passo que é todo o planejamento para atingir esse resultado. Acho que isso é um bom hábito, né? As pessoas se planejarem para fazer aquilo que elas julgam ser importante na vida dela. E a sua fala, Alexandre, é muito interessante, assim, porque assim, a gente conhece muitas pessoas que começam esse processo de construção patrimonial, né, sem muito objetivo, né? Então, assim, as pessoas, elas gastam energia, né? Gastam tempo, né? Que é algo que a pessoa tem, que é um recurso que é finito, né? Em estratégias que não levam a lugar nenhum, né? Então, assim, às vezes as pessoas querem adivinhar quando que uma ação ela tá barata, pegam fórmulas lá pela internet, fáceis, né, de como ficar rico lá da noite para o dia, né? E invariavelmente, na maior parte das vezes, isso dá errado, né? Então, se a pessoa vai em busca de um método, de um planejamento apropriado, né? Ela com certeza ela vai atingir objetivos muito melhores se ela não se planejar, se ela seguir ensinamentos que ela recebe até lá de parente, né? Que sempre tem lá na festa ali de Natal, né? Sempre alguém, sempre ali o cunhado, né? Tem a grande oportunidade que vai mudar a vida da pessoa, né? Enfim, né? A pessoa ela tem que estudar, ela tem que estar ciente e, sobretudo, como você falou, né, Alexandre? A pessoa tem que vislumbrar o resultado e escolher o passo a passo apropriado para a obtenção desses objetivos e resultados. E essa questão do planejamento, né? Às vezes você tem uma meta, um objetivo, um resultado que ou ele é muito distante ou ele é muito grande.
Isso também acaba desencorajando as pessoas a fazer esse planejamento, né? E você pode quebrar isso, né? Então, é legal, você tem uma meta que ela é audaciosa, que ela vai te levar para um estado muito melhor do que você está hoje, mas você tem que dar um passo de cada vez. Então, você tem esse horizonte de longo prazo, que é seu objetivo maior, mas você cria uma meta intermediária, que é seu primeiro passo. E você se planeja com mais detalhamento, né? Visualiza, coloca na sua cabeça como é que eu vou atingir esse primeiro passo, né? Por exemplo, no quesito de investimento, né? Como é que eu vou, qual a melhor corretora a ser escolhida, né? Aí você começa a estudar, entender quais são os critérios para escolher uma corretora, avalia esses critérios, e aí finalmente você vai e abre uma conta numa corretora que mais se adequa ao seu perfil, ao que você planejou, né? Uhum. E a partir daí você parte para o segundo passo, para o terceiro passo, sempre planejando esses pequenos passos até chegar no resultado final, que é mais de longo prazo, que seria atingir a máquina da liberdade financeira. Acho que vale a pena, com certeza esse hábito é muito importante, você tem que se planejar para alcançar o que você almeja, né? Qualquer resultado, objetivo que você almeja, você tem que se planejar. E acho que a dica, uma boa dica é, se esse objetivo for muito grande ou for muito longo prazo, planeje passos intermediários. Faça planejamentos em ondas sucessivas até chegar a esse resultado final. Vamos para o segundo hábito, então. O segundo hábito que a gente pode sugerir é o hábito do protagonismo, né? É bem interessante, né, a questão do protagonismo. A ideia principal é: tenha rédeas da sua vida, né? A sua vida, quem decide o que vai acontecer com você na sua vida é você, né? Você tem esse protagonismo. É interessante, uma música do Zeca Pagodinho, né, que o pessoal comenta muito, que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quem tem o protagonismo na sua vida não conjuga, não canta essa música do Zeca Pagodinho, né? A ideia é que tudo que você quer alcançar na sua vida, você decide o que vai alcançar, quando vai alcançar, o momento que vai alcançar, e você corre atrás para alcançar, né? Você usa o hábito do planejamento, por exemplo, para poder alcançar, mas quem decidiu foi você, né? Você que tem o protagonismo. E esse hábito do protagonismo, ele vai ao encontro lá de uma situação que a gente vê muito, né? Em que a gente tem algumas pessoas que têm uma conta ali no banco por vários anos e sempre seguiu os conselhos lá do gerente do seu banco, né? E elas começam a ficar incomodadas com a rentabilidade das aplicações e com uma falta de objetivo desse patrimônio acumulado dessas aplicações financeiras. E às vezes elas não dão o passo de alterar a forma com que ela cria esse patrimônio, ela forma essas aplicações financeiras. Por quê? Porque o gerente do banco tem outros objetivos, né? Ok, a gente entende, né? Mas assim, mas quem tem que assumir a vida da pessoa, a vida financeira da pessoa, é ela própria. Ela tem que assumir as rédeas da situação, né? Se não for ela que for fazer isso, né? Se ela não fizer isso, né? Ela nunca vai atingir a máquina da liberdade financeira, porque nem o gerente de banco vai recomendar a ela aplicações pensando em renda passiva, enfim, né? Isso não vai acontecer, né? Ou é muito difícil de acontecer. É verdade. Outro ponto interessante de falar sobre o protagonismo é que muita gente se queixa de não sobrar dinheiro no final do mês, de ganhar pouco e por isso que não investe, né? Assim, se você tem o protagonismo na sua veia, né? Se você entende que o que acontece com você é uma consequência do que você faz, você para de estar nesse estado de dar desculpa, de se vitimizar, e você começa a ir para um estado de, ok, o que eu faço agora para atingir o meu objetivo? O que eu faço agora para conseguir investir? O que eu faço agora para aumentar minha renda? Então, o que eu faço agora para atingir a minha máquina da liberdade financeira? E aí ela começa a se mover, começa a se movimentar, porque ela vai ao encontro do que ela deseja, do seu objetivo,
quando a pessoa tem o protagonismo. E as coisas começam a acontecer, né? Porque se você está parado só se lamentando, você vai continuar no mesmo estado que você está. E você vai entrar nesse ciclo vicioso que nada acontece, você continua se lamentando. A partir do momento que você se convence que o que acontece na sua vida é uma consequência de suas ações, e você toma esse protagonismo para si, perante a sua vida, você vai começar a sair da inércia, começar a se movimentar para atingir o objetivo. Ah, mas é garantia? Você vai conseguir de imediato? Ah, a vida não é uma soma de 1 mais 1 igual a 2, né? A vida é uma caixinha de surpresa, mas se você não se movimentar, é que você não vai conseguir ele. Se você não tiver protagonismo para a sua vida, né, é que você não vai realmente sair do estado que você está atualmente. E agora vamos para o hábito 3, o hábito da coragem, né? A coragem, ela é extremamente importante para que a pessoa tenha capacidade, tenha possibilidade de correr riscos calculados. Quando a pessoa ela vai em direção à máquina da liberdade financeira, ela vai precisar de aplicações financeiras que geram renda passiva e, invariavelmente, ela vai ter que ir para a renda variável. A renda variável, como o próprio nome fala, ela não tem uma garantia de que se o seu capital aplicado vai ter uma rentabilidade pré-estabelecida, como às vezes acontece na renda fixa, né? Então, assim, esse hábito é muito importante para que você possa avançar nessa direção, né? Às vezes as pessoas, elas têm esse medo, né? Esse receio de perder algum tipo de dinheiro, né? Uma certa quantia de dinheiro. E a gente vai ser muito sincero aqui, né, Alexandre? Quando a gente investe em uma renda variável, a gente sempre busca empresas e fundos imobiliários, principalmente, que tenham bons fundamentos, mas, em última instância, a gente não tem como garantir que aquele capital ele não vai sofrer alguma perda de valor. O que é que a gente pode garantir é, se você utilizar a diversificação, a chance de você ter uma perda grande, ela vai ser quase nula. E qual é a sua opinião, Alexandre, sobre o hábito da coragem? Então, coragem é muito importante. Eu acho que vale a pena, complementando o que você falou, André, ressaltar o seguinte: existe a coragem, existe a imprudência, né? Então, o que a gente entende como coragem? Coragem é correr risco calculado. Você entende que você tem que colocar em prática o que você planejou, né? Você tem que ser o protagonista aí da sua vida e você tem que ter coragem para fazer as ações do dia a dia. Você se planejou para fazer investimento em renda variável, você assumiu o protagonismo que para você ter resultados melhores na sua vida, você tem que investir em renda passiva, e agora você tem que botar isso em prática. A coragem vai fazer você colocar essas ações em prática. Agora você tem que colocar essas ações em práticas com base no planejamento, no estudo, né, em algo que você minimamente conhece ou analisou, ou se apoiou em alguém que conhece. Não faz muito sentido você agir com imprudência e começar a fazer as coisas de bate-pronto, sem uma análise prévia, sem um preparo para atingir aquele objetivo. Mas não tem como negar que coragem é um hábito muito importante. Com a coragem, você consegue colocar em prática as ações que você precisa para atingir seus resultados. Você fazer investimentos em ações, investimento em fundo imobiliário, e no início você ter resultados pequenos, você precisa de coragem para insistir nisso. Você entende, você se planejou, você sabe que com o tempo, com reinvestimento, você vai atingir a sua máquina de liberdade financeira e você precisa de ter coragem para insistir nessa ação mês a mês. Vai ter um mês ou outro que você vai ter algum tipo de problema e talvez você não invista o que você estava planejando investir, talvez você não consiga o resultado esperado para aquela ação que você analisou e ela não está trazendo aquele resultado que você esperava, como você já explicou, né, André? São ativos de renda variável, então não tem garantia que esses ativos vão ter resultados positivos sempre, mas você precisa de coragem para insistir.
E um outro aspecto, né, Alexandre, lá que a gente pode falar também sobre a coragem, a coragem ela tem que ser praticada, especialmente nos momentos em que boa parte das pessoas estão com medo. Deixa eu explicar melhor para vocês. Em momentos de crise, né, em que os ativos de renda variável, ações e fundos imobiliários principalmente, eles estão em queda, como, por exemplo, aconteceu agora há pouco, né, lá no ano passado, durante o período ali de pandemia, né, a Bolsa Brasileira ela teve uma forte desvalorização. Para quem teve coragem de fazer compra de ativos naquele momento, alguns meses depois, boa parte dos preços que caíram, eles recuperaram os valores anteriores à pandemia. Então, assim, você ter coragem de ir contra as notícias que aparecem lá na imprensa, de você manter a sua linha de pensamento, mesmo quando todo mundo fala ao contrário, fala opiniões que vão te desencorajar, né, de fazer aquela determinada ação, muito importante até para você atingir mais rapidamente a máquina da liberdade financeira. Se você fizer compras de fundos imobiliários, por exemplo, em momentos de tensão em que as cotas estão muito baixas, as cotações estão muito baixas, você vai adquirir mais renda por um preço menor, né? Isso vai aumentar substancialmente a sua renda passiva e vai diminuir o tempo para você obter a sua máquina da liberdade financeira. Perfeito. Vamos para o nosso quarto hábito, é o hábito de admirar pessoas prósperas. Esse hábito é bem interessante também. A ideia desse hábito é, se você gosta de algum tipo de atividade, né? Vou dar um exemplo aqui de culinária. Você gosta de culinária. Não faz sentido nenhum você se espelhar numa pessoa que cozinha mal. Você ir estudar e aprender com uma pessoa que cozinha mal. Você vai procurar saber quem é o chefe de cozinha que cozinha melhor na sua região, no seu bairro, na sua vizinhança, ou na sua família, ou na internet, e você vai se espelhar nessa pessoa. Você vai aprender com essa pessoa, você vai começar a entender quais são os bons exemplos, as boas práticas que essa pessoa faz, e vai começar a absorver isso e trazer para sua vida para você ser um bom cozinheiro também. E um paralelo a gente pode tirar também para essa questão de investimento, né? Se você, dentro da sua família, você tem uma pessoa que sabe investir, dentro da sua família você tem uma pessoa que tem bons hábitos e não gasta o que não tem, não gera dívidas desnecessárias, ou que você tem dentro da sua família, ou dentro do seu ciclo de amizade, você tem alguém que já investe em renda passiva, conversa com essa pessoa, se aproxime dessa pessoa, né? Comece a entender quais são os hábitos dessa pessoa, quais são as práticas dessa pessoa, comece a admirar essa pessoa pelo resultado que ela alcança naquilo que você almeja para você. A gente sabe que as pessoas são imperfeitas. Se você for analisar qualquer pessoa, você vai encontrar virtudes e vai encontrar defeitos. Mas o que a gente está procurando aqui, nesse hábito de admirar pessoas prósperas, é entender quais são as pessoas que têm esse hábito de investir em renda passiva, né, que conseguem, com certa facilidade, atingir a máquina da liberdade financeira, e se aproximar dessa pessoa, entender o que essa pessoa faz e começar a admirar os seus gestos, as suas ações, os seus exemplos relacionados com o atingimento da máquina da liberdade financeira e começa a trazer isso para a sua vida. E o que é interessante, né, Alexandre, que você, ao cultivar esse hábito, né, de admirar pessoas prósperas, você pode colocar essas pessoas como uma espécie ali de bússola para o seu desenvolvimento. Você tem aquela pessoa que você admira ela, né? Você quer ter aquilo que ela tem, né? Digamos assim, você, pô, a pessoa ela é bem sucedida, né? E você admira ela, você quer ter o patrimônio que ela tem e você começa a ver, pô, mas o que é que ela fez para ter isso, né? Quais são os hábitos que ela tem, quais são as ações, que tipo de aplicação ela faz, quanto que ela investe para obter a renda passiva que ela hoje tem, né? Enfim,
Eu acho muito interessante isso, né? A pessoa ela tem que cultivar bons pensamentos em relação a esse tipo de pessoa para que ela possa sempre ter aquele norte que vai levar ela a passos maiores em questões de obtenção da máquina da liberdade financeira e, enfim, para a pessoa ela poder ser bem-sucedida financeiramente, enfim, é muito interessante isso, né, Alexandre? Como diz o ditado, André, diz quem anda que eu direi quem tu és, né? Se você aproxima de pessoas que têm esse hábito de investir, você vai entender a forma de pensar dessas pessoas, vai entender esse mindset dessas pessoas e vai começar a copiar, reproduzir esses hábitos, né, essas ações, esses exemplos, e você vai chegar, aos poucos, você vai chegar nesse nível que essa pessoa também está, de prática, voltada para o seu objetivo de vida, né? Seja culinária ou seja investimento, independente do seu objetivo de vida, você admirando os exemplos de pessoas prósperas naquele seu objetivo de vida, você vai chegar lá, se aproximando dessas pessoas, se aproximando dessas práticas e hábitos dessas pessoas. E ainda falando, né, sobre a admiração de pessoas prósperas, esse hábito, às vezes, ele parece simples, mas ele não é muito simples, né? Por quê? Porque a gente, quando a gente é criado, né, a gente geralmente, em algumas situações, né, a gente sempre escuta aqueles comentários, né? Ah, que aquela pessoa, ela tem muito dinheiro, né? Então, sempre tem aquela visão um pouco negativa de pessoas próximas. Então, assim, isso tem que ser desmistificado. A gente, ao invés de ter desconfiança de pessoas prósperas, a gente tem que acreditar que essas pessoas elas trabalharam para ter aquele resultado, que nada veio de graça, né? Algumas pessoas sim, elas, elas obtêm algum tipo de prosperidade de maneira não lícita, né? Mas eu acredito que isso não é a regra. As pessoas prósperas, elas invariavelmente, elas tiveram muito trabalho, elas seguiram o método, elas seguiram o foco, elas trabalharam muito para ter aquele resultado, né? Então a gente tem que admirar esse resultado e não ter uma visão negativa sobre ele. E agora vamos para o último hábito: visão patrimonial. É o quinto hábito que a gente entende que é de suma importância para a obtenção da máquina da liberdade financeira. Nesse hábito, a gente entende que as pessoas elas têm que ter um monitoramento do seu patrimônio, um monitoramento que deve ser feito de maneira frequente, a cada mês, ou a cada 6 meses, ou a cada ano. A pessoa ela tem que saber qual é a frequência de monitoramento, né? Mas ela tem que ter de maneira rotineira, ela tem que monitorar suas aplicações, ela tem que saber o quanto que essa pessoa está ganhando de renda passiva, fazer uma conta dos últimos 12 meses, fazer uma média para saber se essa pessoa ela está perto de atingir a máquina da liberdade financeira, se ela já tem um dia de gastos no mês pagos por essa renda passiva. E a sua opinião, Alexandre, sobre a visão patrimonial? É importantíssimo, né, nessa conquista aí da máquina da liberdade financeira. É interessante que as pessoas que não têm esse hábito, não têm essa visão patrimonial, as pessoas pensam muito na visão de renda. Então, quem pensa na visão de renda e não coloca em prática a visão patrimonial, ela pode cair em algumas ciladas. Então, por exemplo, a pessoa foca para ter um aumento salarial. Ela performa bem, é produtivo no trabalho e acaba alcançando esse aumento salarial. A pessoa que não tem visão patrimonial, ela foca só em renda, ela vai ficar feliz, obviamente, com esse aumento salarial e ela vai aumentar a mesma proporção do aumento salarial, ela vai aumentar seu custo de vida, seus gastos, né? Vai aumentar esse padrão de vida e vai continuar não sobrando nada no mês a mês. Ela vai propagar uma dificuldade que ela já tinha de não geração de patrimônio. Quem foca em patrimônio, claro que foca em aumento de renda, em aumento salarial, por exemplo,
mas ele foca também em redução de custo, a redução de gastos, e ele foca em o que fazer com essa diferença. Você tem o aumento, você tem a renda, você tem os gastos, a renda é maior que os gastos, tem uma sobra no mês a mês, o que eu faço com essa diferença? As pessoas que conseguem equalizar isso e não sabem o que fazer com essa diferença, ou elas acabam gastando e não sabem nem o que gastou, ou elas acabam fazendo alguns investimentos que talvez não façam muito sentido, como poupança, por exemplo, né? Mas as pessoas que são focadas em visão patrimonial, além de conseguir equalizar bem aumento de renda e redução de gastos, elas começam a pegar essa sobra e investir em ativos que vão gerar renda passiva e que vão aumentar o seu patrimônio de forma gradativa. E isso é totalmente aderente ao atingimento da máquina da liberdade financeira, que a gente prega tanto aqui, fala tanto aqui nos nossos vídeos para vocês. E é muito interessante, Alexandre, que a visão patrimonial, né, você saber o quanto você tem de patrimônio, você colocar metas para aumento desse patrimônio, é também interessante para que a pessoa ela possa se motivar para saber, poxa, eu tenho já X mil reais de patrimônio, caramba, olha o quanto que o meu patrimônio aumentou do ano passado para esse. E a pessoa começa a se motivar e ela começa a ser mais eficiente nos seus hábitos, começa a procurar outras fontes de renda, começa a eliminar gastos desnecessários, tudo é para que esse mecanismo de aumento patrimonial ele possa aumentar cada vez mais, né? Isso é muito interessante também, né? Bom, esses são os 5 hábitos para atingir a máquina da liberdade financeira. Se você concorda, se você discorda, se você tem algum outro hábito que você acha interessante ou importante para atingir a máquina da liberdade financeira, não deixe de comentar aqui com a gente, para a gente interagir e trocar uma ideia a respeito disso. Estamos concluindo esse vídeo. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, no nosso canal do YouTube e compartilhe com as pessoas que você acha que vão se beneficiar com o conteúdo desse vídeo. Abraço e até o próximo episódio do podcast da Terça da Riqueza. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Fui. Até mais.